Uma das despesas que aumenta muito os gastos totais de uma viagem para Orlando, sem sombra de dúvidas, é a alimentação. E eu também falo, né, que a gente consegue ter mais ou menos uma média de gastos em um dia de parque. E também a gente que trabalha com isso, a gente está constantemente olhando os cardápios dos restaurantes dos parques para fazer as indicações para os clientes. A gente de cabeça acaba tendo uma média aí de gastos. Mas, sinceramente, é muito difícil alguém falar pra você que você vai gastar $30 num dia de parque da Disney e ou você acreditar ou você conseguir traduzir isso em como que eu consigo fazer isso e não extrapolar demais os gastos. Então, vou trazer contas aqui pra vocês, trago fatos, imagens e dados pra vocês calcularem e junto comigo entenderem o quanto vocês gastariam em opções mais econômicas, mais ou menos, e o céu é o limite aí em um dia de parque. Aproveito esse vídeo para falar para vocês que uma forma também de economizar é sim abrindo a sua conta Nômade. Eu uso Nômade em todas as minhas viagens, eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui, porque eu consigo fazer a transferência no momento de queda do dólar. Hoje, por exemplo, que eu tô gravando o vídeo para vocês, eu recebi uma notificação da Nômade no aplicativo que o dólar tava na menor taxa dos últimos 20 dias. E realmente o dólar tava vindo numa alta, e aí hoje caiu e a Nômade me avisou. O que eu fiz? O dinheiro que eu tinha em reais já converti para dólar. Agora, se eu fizer compras mais para frente e eventualmente o dólar voltar a subir, eu vou estar fazendo compra com o dólar congelado, porque eu já fiz a conversão comprando o dólar na taxa de hoje, que estava melhor. Para quem é novo aqui no canal e ainda não assistiu nenhum vlog meu de viagem, que eu sou sim uma pessoa que leva lanchinhos pro parque. Não sempre, né? Não são todas as viagens. Por exemplo, a minha última viagem eu fui sozinha, sem os meus filhos. E era uma outra situação em que ao longo da viagem eu também participei de treinamentos na Disney. Então, realmente, essa foi uma viagem que eu não levei lanches pros parques. Mas a maioria das viagens que eu vou, principalmente com a família, eu levo sim lanchinho. Além do que, muitas das refeições a gente faz no hotel com a intenção de economizar. Todas as buscas de informações e preços que eu fiz aqui para esse vídeo, eu fiz no site do Walmart. Então, todo mundo que vai para Orlando quer dar aquela passadinha no Walmart para comprar alguma coisa, e principalmente se você tá indo ficar em uma casa ou um hotel que tem frigobar, tem uma estrutura mínima para você fazer alguma das refeições ali, então geralmente as pessoas passam para fazer as compras no Walmart. E aqui na opção mais econômica, por exemplo, eu vou considerar o cenário de tomar café da manhã no hotel. Quando eu falo hotel, gente, é quarto do hotel mesmo, tá? Tem um dos vlogs aqui que, inclusive, a gente fazia o ovinho mexido no micro-ondas do quarto e comia com pãozinho e manteiga no quarto mesmo, antes de ir pro parque. Os valores são de setembro de 2024, tá? Então, eu acabei hoje mesmo, eu fiz a atualização de todos esses valores e, obviamente, eles podem sofrer alterações para mais ou, de repente, até para menos, se entrar em promoção, né? Pra gente começar aqui na primeira refeição, eu vou considerar que lá no Walmart a gente vai comprar um pacote de pão. E esse pacote de pão, eu fui atrás da informação que ele tem 24 fatias. Eu tô dividindo o preço total por fatia de pão, para vocês entenderem que eu vou fazer um custo aqui por refeição. Esse pacote de pão de uma marca boa, mas é um pão simples, tá? Tá saindo R$ 2,92. Cada fatia tá saindo 12 cents. Vou comprar um tablete de manteiga, que tá saindo R$ 4,47 e que vai dar para vários pãezinhos aí. E uma caixa com 18 ovos, que tá saindo R$ 8,87. Então, cada ovo tá saindo aí uns 49 cents. Também vou considerar uma caixinha de suco nesse café da manhã. E aí eu vou comprar um pacote com 6 caixinhas de suco, que custa R$ 5,48. E aí cada caixinha de suco vai sair 91 cents. E aí aqui eu já quero aproveitar e fazer uma observação que uma garrafinha de suco no parque às vezes custa quase $7, tá bom? Então, considerando o café da manhã aí para uma pessoa com 2 ovos, 2 fatias de pão com manteiga e um suco, esse café da manhã saiu por $2,29. É claro que se você for olhar, mas quanto é o custo da compra disso? Se eu somar os itens que eu comprei aqui, eu tô falando de um pouco mais de $20. Mas eu também tô falando que isso vai dar para alguns cafés da manhã. E aí, já explicando algumas outras cotações que eu fiz, porque vocês vão entender que esses alimentos eu vou inserir aqui no nosso dia, nas nossas refeições ao longo do vídeo, eu também cotei algumas frutas. Então, por exemplo, um pacote de maçã com umas 9 maçãs tá saindo $4,18, ou seja, cada maçã sai uns 70 cents. Se for banana, no Walmart tem banana por 27 cents. Na verdade, hoje quando eu pesquisei, estava até 24, estava na promoção, mas eu considerei o preço de 27 cents para ser um preço mais estável aí no nosso cálculo. Ou, por exemplo, um pacote de uva de 900 gramas, que está saindo R$4,46. Então, se você fizer porçõezinhas aí de 100 gramas mais ou menos de uva, cada porção vai sair 50 cents. Bom, aí também tem itens pra gente fazer lanchinhos.
Porque lanchinhos a gente pode levar para o parque e servir de almoço ou de refeição. E aí, para esse lanchinho, da mesma forma que eu fiz no vídeo do ano passado, então estou mantendo praticamente os mesmos itens aqui para a gente simplesmente atualizar os custos. Eu considerei aqui que a gente vai comprar um pacote de queijo que vem com 24 fatias, um pacote de peito de peru com 18 fatias, um pote de maionese e tomate também. E aí aqui eu vou falar para vocês que eu fiz os cálculos usando pão de forma, um pão integral e, se você quiser, de repente, variar e comprar croissant e rechear croissant para também levar como um lanchinho. Esse pacote de queijo com as 24 fatias sai R$ 2,48. Ou seja, se a gente dividir aí por fatias, vai sair um pouco mais de 10 cents cada fatia. O peito de peru, R$ 6,12. A maionese, R$ 3,98. Esse pacotinho de tomate com 3 unidades está saindo $3. E aí o pão de forma, eu considerei aqui o mesmo que eu já tinha falado lá do café da manhã, então R$ 2,92. Mas se você quiser com uma opção de um pão mais saudável, um pão integral, o pacote está saindo R$ 4,46, mas ele tem um pouquinho menos de fatias, ele tem umas 18 fatias. Então o preço por fatia aqui sai um pouquinho mais do dobro, sai mais ou menos uns 24, 25 cents. E se você quiser comprar a caixinha com 6 croissants, a caixinha tá R$ 4,98, ou seja, cada croissant tá saindo 83 cents. E aí vamos pegar tudo isso aqui e fazer o quê? Um lanchinho. Então eu considerei um lanchinho com 2 fatias de pão, seja ele o normal ou o integral, e aí colocando 2 fatias de queijo, uma fatia de peito de peru, o tomate fatiado e também a maionese. E aí nessa versão este lanchinho tá saindo $1,25. Se você quiser fazer esse lanchinho com a versão do pão integral, ele vai sair $1,50. Se você quiser fazer uma versão com 2 croissants, porque o croissant geralmente é um pouquinho menor, então supondo aí que você faça com 2 croissants, vai sair $2,54 esse seu lanchinho. Então começando pela minha tabelinha aqui, versão mais econômica. Primeira refeição do dia, um café da manhã que a gente ainda vai considerar que vocês vão tomar no quarto do hotel, na casa de vocês. E aí eu tô falando que por pessoa, este café da manhã custou R$2,29. E aí você vai pegar uma maçã, uma frutinha pra você ou encomenda até chegar no parque, enfim, pra matar uma fomezinha que pode aparecer ainda pelo período da manhã. E aí eu tô falando que se for a maçã, a soma aqui vai dar 70 cents, mas se for uma banana, como eu falei, uns 27 cents, ou então a uvinha, 50 cents, mas considerei aqui na conta os 70. E aí, na hora do almoço, você vai almoçar o seu lanchinho de R$1,25. É claro que, se você tem muita fome, você pode comer 2 lanchinhos, e aí você coloca mais R$1,25 aqui no final da conta. Mas vamos considerar que você tomou um café da manhã com ovo, pão, tomou suco, já comeu uma fruta no meio da manhã e aí você vai comer um lanchinho na hora do almoço. Então aqui a conta que eu tô fazendo está considerando um lanchinho. Até porque agora, no meio da tarde, eu vou colocar mais alguns snacks. Então eu tô colocando também ou uma outra fruta, ou se você quiser, por exemplo, um salgadinho. Poderia ser, por exemplo, uma latinha daquelas pequenas de Pringles. Pensa que tudo que eu tô falando aqui é por pessoa. Então, se vocês são 4, não precisa pensar que você vai dividir aquele pacotinho pequeno de Pringles em 4. Esse custo que eu tô te falando é para uma pessoa. Então, aquele pacotinho de Pringles é pequenininho, mas seria só seu. Lá no site do Walmart, eu encontro uma caixa dessas latinhas de Pringles com 16 latinhas, que são menores do que aquela grandona, sabe? Mas vem uma porção que seria realmente uma porção de snack para uma pessoa, e aí cada uma dessas latinhas sai por 87 cents. E aí você resolveu também comer uma pipoca. E a gente tem que considerar que é o seguinte, no primeiro dia de parque você vai ter que fazer um investimento um pouco maior de $13 mais ou menos, que você vai comprar o balde refil de pipoca. Mas se já não é o seu primeiro dia, você já comprou o balde de pipoca antes, nesse momento, pipoca aqui, você vai gastar $2,25. Então, de tarde, você já comeu seu Pringles, já pegou o seu refil de pipoca e você ainda vai ter direito a comer um sorvete do Mickey que está custando R$6,50. De noite, se você quiser, você pode seguir na vibe bem econômica e comer mais um lanchinho. Mas vamos supor que você não quis levar um lanche e aí aqui na conta, então, eu tô colocando que você vai comer alguma coisa no formato mais snack, né? Não tão refeição, mas que você vai ter essa despesa no parque, você não vai ser alguma coisa que você vai levar. Pode ser uma pizza que sai uns $11, ou um prato, por exemplo, se a gente tá falando do Epcot, lá no Sunshine Season, que é um restaurante quick service, que tá saindo mais ou menos uns $14. Então, para arredondar aqui, eu coloquei $15 com uma refeição mais estilo lanchinho quick service. E aí aqui, como estamos no modelo econômico, eu tô partindo do princípio que nesse momento você vai beber água. Pode ser a água que você levou, pode ser a água tap water que é de graça e você também vai pedir no seu restaurante e não precisa pagar por isso. Mas enfim, aqui eu não tô colocando nenhum incremental de bebida. E aí quando a gente soma esse dia, eu chego em $28,86. O seu dia de refeições saiu $28,86. Ah, Melina, mas você tem que considerar que tem 6,5% de taxa em tudo que você gasta na Flórida.
É isso mesmo, é importante você ter noção dessa taxa, mas aqui não vai pesar tanto quando a gente olha, porque daí de 28,86 para $30,24. Mas enfim, é uma diferença que eu acho que é importante vocês considerarem. E aí, pessoal, eu não vou converter isso em reais, porque parece que cada dia mais o dólar tá com variação, então não adianta eu converter isso para real, mas é importante vocês saberem em dólar quanto vocês gastariam. Eu considero que esse é o mínimo que você vai gastar com refeições em um dia em Orlando. E aí, vocês vão entender agora que eu falei que é do céu é o limite. Se você tiver flexibilidade, você pode gastar daí para muito mais. Eu ainda não vou para a opção mais cara, tá? Eu vou falar uma opção intermediária aqui, que seria basicamente manter quase tudo que a gente falou nessa tabelinha aqui do econômico, mas na hora do almoço, eu tô trazendo uma sugestão diferente. Que é o seguinte, eu não sei se todo mundo sabe, mas lá no Walmart, que está sendo a nossa fonte de busca de dados de preços, eles vendem algumas refeições prontas. E aí essas refeições prontas podem ser, eu trouxe aqui algumas opções de salada, por exemplo. Então tem, por exemplo, salada Caesar que vem com frango, e aí você não precisa nem esquentar. Então para quem é do time salada aí, tem outras opções de salada que não são de tamanhos pequenininhos, tá? Vende pronto no Walmart e aí você pode pôr na sua bolsa e levar para comer no parque. Ou eles têm também opções de refeições congeladas. Então eu vi aqui, por exemplo, um macarrão que parecia ser super gostoso, porção individual, que custa R$ 2,97. Ah, mas como eu vou fazer para esquentar isso no parque? Então aqui vamos colocar uma informação para vocês já. Existe um lugar chamado Baby Care Center e nesse lugar tem micro-ondas. Eu já fui diversas vezes para esquentar a comida dos meus filhos. Porém, eles sinalizam, principalmente na Disney, mais até do que na Universal, que esse lugar ele é mais para esquentar as comidas das crianças. Afinal de contas, é o Baby Care Center. Então, se você é um adulto avulso ali, pode ser que na hora que você for esquentar sua comida, alguém fale para você que aquele não é o lugar ideal. Se você quiser evitar isso, o que eu recomendo para você? Que você procure uma térmica, também fiz esse trabalho, essa lição de casa aí, tem térmica de $13, $15 que você consegue achar. Você esquenta no seu hotel bastante essa comida e põe numa térmica. A comida não vai estar super quente, obviamente, mas também com certeza não vai estar gelada. E aí dá para você comer sem precisar ir em algum lugar esquentar. E vamos combinar que, né, R$ 2,98 é super barato para um prato de refeição. E aí aqui eu vou trazer uma proposta de lanchinho, snack, que aqui em casa faz muito sucesso com os meus filhos, que é tomatinho cereja. Então eu peguei um potinho de tomatinho cereja aqui que tava R$ 2,98, um pouquinho mais caro do que o snack da primeira versão, que era mega econômica, mas eu acho que é uma opção válida aqui. Mas aí, em vez de comer o sorvete do Mickey, eu tô colocando que a gente vai levar M&M. E aí, M&M, tanto vocês podem comprar os pacotinhos individuais, que também vende bastante no Walmart, como você pode comprar um pacotão, que tem aqui um pacotão de 1 quilo quase de M&M, que custa R$ 12,98, e dividir em algumas porções para vocês levarem para o parque. Aí aqui na janta eu tô considerando alguma coisa estilo lanche, por exemplo, uma fatia de pizza de uns 11, 12 dólares, e aí aqui eu tô colocando suco por aquela bagatela de R$ 6,95. Então esse dia aqui, nesta outra versão, sai um pouquinho mais caro, tá saindo $33,33. E aí, então vamos partir para umas versões onde o investimento vai ser um pouquinho maior. Isso porque a maior parte das refeições vai ser feita no parque, e aí eu vou trazer duas versões aqui, mais baratinha, mais dentro do parque, e o céu é o limite. Vamos começar o dia no Magic Kingdom, na Main Street Bakery, que para quem não sabe é o Starbucks que fica dentro do Magic Kingdom. E aí a gente vai comer um croissant de presunto e queijo e tomar um café. Então a gente vai gastar, sem a taxa do 6,5%, mais ou menos uns $12,08. Vamos considerar os 6,5% só lá no final, pra gente ter clareza do final, mas aqui então, pelo custo dos produtos, seriam uns $12 mais ou menos que a gente vai gastar no nosso café da manhã. E aí você foi em um dos lugares que tem ali perto da xícara, que é um ponto de quick service, que vende um lanchinho super gostoso, e esse lanchinho custa R$ 5,99. E aí você vai almoçar também sem ser tão abusado ainda, né? A gente vai almoçar lá no Columbia Harbor House, que eu já falei pra vocês diversas vezes desse local, porque ele serve uma refeição bem bacana do ponto de vista de ser mais saudável e também não é tão caro. Então esse prato de salmão com arroz e alguns legumes, ele vai sair R$ 14,79. E aí aqui eu ainda tô considerando que nessa refeição você vai beber água. Mas pensa que se fosse um suco, na conta total, você colocaria mais uns $7. E se for um refrigerante, mais ou menos uns R$ 5,50. De lanche da tarde, eu vou sugerir que vocês consumam um slush, porque foi o mesmo snack que eu usei no ano passado. Então, pra gente manter aqui o parâmetro de comparação. E aí ele custa R$ 6,29, que é tipo uma raspadinha. Também tô colocando a pipoca aqui, então R$ 2,25 de refil de pipoca. E aí hoje é um dia que você tá abusado, então você não vai comer só o sorvete do Mickey, você vai comer o sorvete na pia do Mickey, que é aquele sorvete que a gente compra no Plaza Ice Cream. O sorvete é muito bom, muito gostoso mesmo. E ele vem como souvenir, uma lembrancinha para você levar para casa, um pote
que é como se fosse uma pia do Mickey. E ele custa R$18,99. Na hora do jantar vai ser também nesse modelo Quick Service. Então você vai comer um cachorro quente lá no Casey's Corner com uma Coca-Cola e você vai gastar uns $18. Então nesse dia aqui que você não levou comida para o parque, a única coisa que eu pedi aí para em algum momento você beber uma água ao invés de consumir uma bebida comprada, você vai gastar $78,47. Muito mais do que as nossas versões econômicas, mas ainda não é o céu ao limite, eu vou mostrar para vocês. Nessa versão aqui, se você somar os 6,5% de taxa, você vai chegar nos $83, tá? E aí agora eu vou partir para uma versão mais luxo, em que realmente você vai ter uma refeição mais dispendiosa ao longo do dia aqui no parque. Mas eu tentei também manter alguns parâmetros, porque afinal de contas quem vai pro parque não vai só pra comer, né? Então eu não vou fazer tantas refeições longas com o personagem lá, mas eu vou incluir uma refeição mais cara aqui. Então, considerando a base anterior da tabela, o que eu mudei aqui? Ao invés de em algum momento a gente consumir o sorvete que vem na pia do Mickey, eu troquei aqui por um outro snack que é o Funnel Cake, sobremesa super popular no Magic Kingdom, e ela custa R$8,49. Nesse modelo aqui, então, eu também tomei café da manhã na Main Street Bakery, comi no Columbia Harbor House, tive aqueles snacks ali no meio do dia, só que aí aqui eu tô propondo que no jantar a gente vai fazer uma refeição com personagens, que nem é a refeição mais cara que tem ali no Magic Kingdom, porque não é a do Castelo da Cinderela, se fosse seria ainda um pouco mais caro que isso. Eu tô considerando a refeição dentro do Crystal Palace, que é um restaurante muito legal, localização excelente, serviço de buffet e com a presença da turma do Ursinho Pooh, e que sai sem as taxas, $61 por adulto e $40 por criança. Já está incluso o buffet, a sobremesa e as bebidas básicas, como suco, água e refrigerante. Nesta versão aqui, um pouco mais dispendiosa, a gente está gastando $114,89, sem contar as taxas. Colocando as taxas, a gente chega em mais ou menos uns $122. Lembrando que esses valores aqui que eu passei para vocês são considerando uma pessoa fazendo essas refeições aqui num dia de parque. É claro que dá para gastar muito mais que isso. Como eu falei, por exemplo, se ao invés de almoçar no Columbia Harbor House, vocês tivessem almoçado, por exemplo, no Castelo da Cinderela. Seria um gasto muito maior. E cada um sabe o quanto tá a fim de gastar na sua viagem para Disney. A intenção desse vídeo era só trazer para vocês aqui algumas possibilidades mais numéricas para vocês entenderem da onde vem quando a gente fala que gasta $30 por dia com refeição pelo menos num dia de parque. Espero que então tenha clareado aí para vocês, trazendo esses números, esse monte de tabela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de já se inscrever no canal, assim vocês me ajudam a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E se você ficou com alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Até a próxima!